E o TV em Revista chega com a notícia que a maioria da população brasileira sonhava. O remédio que traz a esperança de dias melhores vai poder ser distribuído. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou no último domingo, por unanimidade, o uso emergencial das vacinas Coronavac e da Universidade de Oxford, a AstraZeneca, contra a Covid-19. Ambos serão produzidos aqui no Brasil, respectivamente, pela Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, e pelo Instituto Butantan. E a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, foi a primeira brasileira imunizada com a vacina do Butantan aqui no país. No final da votação, algumas autoridades do Estado que participaram do processo comemoraram a decisão. Preciso fazer uma referência à Anvisa, por direito e por justiça. O corpo técnico e diretores da Anvisa, que hoje votaram por unanimidade a favor das vacinas, cumpriram seus deveres, cumpriram suas obrigações na defesa da ciência, da vida e da autonomia de um órgão regulador com a dimensão de uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resistiram a pressões que eu sei que foram grandes e ordens que, felizmente, não foram atendidas. A ciência falou mais alto do que a ideologia e do que o autoritarismo. Parabéns, Anvisa, por ter protegido 2 vacinas e que ela possa fazer o mesmo de forma diligente e obedecendo à ciência com outras vacinas. Em São Paulo sempre defendemos várias vacinas. Nunca nos ativemos a uma única vacina, ainda que tivéssemos lutado pela vacina que hoje está disponível no Brasil, que é a vacina do Butantan. Mas desejamos e estimamos que a Fiocruz e outras instituições possam também validar as suas vacinas e aplicá-las o mais rápido possível. É isso que o Brasil e os brasileiros esperam. Hoje é um dia de grande esperança, Mônica. É um dia de renascimento, de buscarmos mais forças para resistirmos e compreendermos também a necessidade de continuarmos unidos e protegidos. A chegada da vacina não vai nos liberar do uso da máscara. A chegada da vacina não vai nos livrar da necessidade do distanciamento social. A chegada da vacina não vai nos livrar da obrigação de não participar de aglomerações de nenhuma espécie e sob nenhuma alegação. Até termos a imunização de todos os brasileiros, ou da maioria expressiva dos brasileiros, teremos que continuar usando máscaras, teremos que fazer o distanciamento social, teremos que proteger as pessoas com morbidade, as pessoas com mais de 60 anos, as pessoas com deficiência, os mais vulneráveis, e orientar os nossos jovens, nossos filhos, nossos netos, para não aceitarem convite de espécie alguma para participarem de aglomerações. Há 6 meses, nós iniciamos o estudo clínico. Há 6 meses, iniciou essa batalha. E hoje, nós temos a melhor vacina, porque a melhor vacina é aquela que chega ao braço das pessoas. 6 meses depois do início desse estudo clínico, estamos aqui com a vacina que é segura e que é eficaz sendo usada. Hoje a gente viu uma luz no fundo do túnel, no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Não temos até o momento medicação efetiva para a Covid-19, mas agora é o que nós temos: 2 vacinas aprovadas pela Anvisa, em reunião que se durou mais de 5 horas. Instituições centenárias, públicas, diga-se de passagem, como Butantan e Fiocruz, que enchem de orgulho todos nós médicos e cientistas. As vacinas devem ser o alicerce nessa luta que ora se inicia. Vamos dar resposta ao mundo todo. Eu tenho certeza, o Brasil vai dizer para o que veio.
Para que vocês saibam, os dados mundiais apontam o Brasil com 2,3% dos casos mundiais e responde por 10% dos mortos no mundo todo. Para que vocês tenham conhecimento, não sei se todos acabaram vendo nos últimos dias, a publicação na Lancet, um trabalho feito exclusivamente pelo Brasil, entre 250 mil admissões hospitalares por Covid-19, 80% de mortalidade foram naqueles indivíduos que necessitaram ventilação. Isso está claramente impactado agora com a chegada da vacina, que é não evoluir para doença grave e moderada. Esse vai ser o ponto importante. E nós poderíamos ter salvo 250 mil vidas, o que fosse, às custas da vacina. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter a oportunidade de ser a primeira vacinada. Em segundo lugar, ter orgulho do meu trabalho como enfermeira do Emílio Ribas, da UTI do Emílio Ribas, né? Uma UTI que hoje está lotada, e lotada de pacientes com Covid. O que eu falo, além disso? Que a população acredite na vacina. Eu estou falando agora como brasileira, como mulher negra, que acredite na vacina. Vamos pensar no monte de vidas que nós perdemos. Quantas famílias nós perdemos? Quantos pais, mães, irmãos? Eu quase perdi um irmão também com Covid. E diante disso é que eu tomei coragem e participei da campanha da vacina. No início, eu fui muito criticada. Eu recebia piadinha, memes, mas eu não dei sequer importância. Me falaram que eu era cobaia de uma pesquisa de vacina. E eu aprendi com uma pessoa, no dia da vacinação, que eu não sou cobaia, e sim participante de pesquisa. E estou muito orgulhosa de tudo isso, porque o meu nome está aí, ó, no mundo inteiro. Mônica Calazans, 54 anos, negra e participante da pesquisa, e fui a primeira a ser vacinada. Lembrando que no dia da vacina, eu fui a última a ser vacinada, porque tinha muita gente, eu fui a última. E hoje eu fui a primeira a ser vacinada. Eu tenho muito orgulho disso, dessa grande oportunidade, e falo, como brasileira, vamos nos vacinar, não tenham medo. É isso que nós estamos precisando, é isso que a gente estava esperando, a vacina, para a gente poder voltar à vida normal. Um abraço, um aperto de mão. Quanta gente não está fazendo isso hoje? Quantas pessoas têm receio de chegar próximas às outras? Quantas pessoas? Eu sou uma pessoa que tomo ônibus todo dia, tomo metrô, e no metrô você percebe, as pessoas têm receio de chegar perto de você porque ela não sabe, porque a gente está lidando com o invisível. Então chegou a grande chance. O povo brasileiro é a nossa grande chance. Não tenham medo. Eu sou uma pessoa comum, profissional da saúde, estou na pandemia desde o início, há 10 meses, trabalhando incansavelmente em 2 hospitais. Então, assim, eu falo com segurança e com propriedade. Não tenham medo. É a grande chance que a gente tem de salvar mais vidas. As que foram ceifadas, a gente não tem muito o que dizer, só lamentar. Mas a que ainda está para a gente poder salvar, vamos nos vacinar. É a minha palavra. As doses da Coronavac que vão integrar o Plano Nacional de Imunização já saíram do Instituto Butantan com destino a Guarulhos, no depósito do Ministério da Saúde, que será responsável pela distribuição das doses em todo o Brasil. O carregamento dos caminhões começou logo após o anúncio da Anvisa, que autorizou o uso emergencial da vacina do Butantan. E o Ministério da Saúde iniciou nesta segunda-feira o processo de distribuição das quase 6 milhões de doses da Coronavac para todos os estados e o Distrito Federal. As caixas já estão no Departamento de Logística da cidade, aqui em São Paulo, segundo nota divulgada pela pasta. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, autorizou a antecipação da vacinação, que já começou nesta segunda-feira. Ele também falou sobre a aprovação da Anvisa. Quero aqui agradecer à Anvisa e seus profissionais por tornarem essa agência competente
na segurança e eficácia dos medicamentos e imunizantes disponíveis no Brasil. Quero agradecer aos dois institutos, o Butantan e a Fiocruz, pelo empenho e dedicação científica na busca de uma vacina tão importante para o combate ao coronavírus. O Ministério da Saúde tem em mãos, neste instante, as vacinas, tanto do Butantan quanto da AstraZeneca. E nós poderíamos, num ato simbólico ou numa jogada de marketing, iniciar a primeira dose em uma pessoa. Mas em respeito a todos os governadores, prefeitos e todos os brasileiros, o Ministério da Saúde não fará isso. Não faremos uma jogada de marketing. O governo federal, por intermédio de uma medida provisória, determinou que a coordenação do Plano Nacional de Operacionalização para a Vacinação contra a Covid-19 seja executada pelo Ministério da Saúde, essa coordenação. Esse plano já foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal, lançado de maneira solene no Palácio do Planalto, com todos os governadores, sendo pactuado nesses governos com estados e Distrito Federal. Ao menos 14 cidades da região metropolitana de São Paulo já definiram que não retomarão as aulas presenciais nas escolas agora em fevereiro, conforme determinou o governo do estado. O governador João Dória e os secretários da Educação, Rosieli Soares, apresentaram aos 645 prefeitos do estado os detalhes da volta às aulas presenciais a partir do 1º de fevereiro na rede pública estadual. No encontro online também foi anunciado investimentos de 80 milhões para o programa de ampliação de oferta de vagas em creches escolares. O governador justificou a decisão do retorno presencial. Todos nós que somos pais, que temos filhos que há mais de 12 meses estão distantes das suas aulas, do ensino, dos seus professores, dos seus colegas, e que precisam, com critério, com segurança, com planejamento, retomarem as suas aulas. O Governo do Estado de São Paulo lança hoje aqui, diante de todos que estão presentes e os que estão virtualmente nos acompanhando, o programa Conecta Educação, um investimento de R$1 bilhão e 500 milhões de reais, autorizados pelo nosso governo, num grande programa tecnológico para as escolas estaduais. São Paulo tem a maior rede pública da América Latina, uma das maiores redes públicas de ensino do mundo. São 5.100 escolas da rede pública de ensino aqui no estado de São Paulo. Nós autorizamos com este valor a compra de 356 mil computadores. Repito, 356 mil computadores entre notebooks e tablets. Equipamentos para melhorar a conexão de internet nas escolas para os professores e, evidentemente, com reflexo aos alunos da rede pública de ensino em São Paulo. É um grande passo que dá a educação de São Paulo, um sonho pessoal meu e do Rosieli Soares, que aqui está, de colocar a geração de alunos da rede pública de ensino, assim como seus professores, no mundo digital. E, nesse sentido, a crise e a pandemia nos ajudaram a acelerar fortemente esse processo e antecipar etapas e colocar a conectividade no ensino em São Paulo. Também vamos distribuir, dentro deste mesmo investimento de R$1,5 bilhão de reais, 750 mil chips de telefone celular para alunos e professores navegarem gratuitamente na internet. Também dentro deste investimento, liberamos R$2.000 por professor para que cada professor possa adquirir o seu equipamento, o seu computador, o seu notebook, atingindo assim 161 mil notebooks para que os professores
possam estar integrados nesse programa do Conecta Educação e se tornarem professores conectados. Tivemos, inclusive, o cuidado de negociar com fabricantes e com o próprio varejo, e o secretário Rosselli explicará isso, para assegurar que com R$2.000, um professor da rede pública de ensino do Estado de São Paulo poderá comprar um notebook qualificado para estar conectado. A educação do século XXI, tecnologia é fundamental para crianças e jovens, e fundamental também para os professores estarem preparados, treinados e atualizados com a educação digital. Vencida essa pandemia, essa triste pandemia, que já levou a vida de 204 mil brasileiros, o país tem que fazer um mergulho profundo no apoio à educação das suas crianças e dos seus jovens, para formarmos uma geração poderosa de jovens capacitados a enfrentar os desafios de uma nova economia, na geração e ocupação de espaços, na empregabilidade e no estímulo à atividade empreendedora. Conecta Educação nasce com um dos maiores investimentos da história da educação em tecnologia, em suporte. Obviamente, acelerado pela pandemia, mas também olhando para o pós-pandemia. Pode passar. Primeiro que nós estamos aí há mais de 10 meses, né, sem as aulas, com prejuízos que são incontáveis até o momento, especialmente do aspecto da educação, já são perceptíveis, inclusive em meio às famílias. E, obviamente, a rede tem buscado apresentar respostas mais ágeis para minimizar essas perdas. Então, a gente tem explorado, primeiro pilar, as inovações tecnológicas para o ensino e aprendizagem. Temos buscado novas possibilidades para os professores no uso de tecnologia e, obviamente, a melhoria da infraestrutura é importante. Se a gente avançou tanto nessa pandemia para o uso da tecnologia, na percepção da necessidade por parte da própria secretaria, dos profissionais, das escolas, não dá para ela voltar para a escola e ela continuar sendo analógica. O passo precisa ser dado, importante é esse investimento para que a escola seja transformada. Pode passar? E isso é muito importante, né? Em dezembro, como todos sabem, o governo publicou o decreto dando autorização para o retorno gradual seguro em todas as fases do Plano São Paulo, tornando a escola essencial, a educação essencial. Pode passar. Isso é fundamental destacar, tendo limites de até 35% nas fases vermelha e laranja, de até 70% na fase amarela e de até 100% na fase verde. O até é importante, porque pode ser, por exemplo, com um percentual menor, dependendo da condição da escola, da região e da decisão que o gestor, seja estadual, municipal ou da própria privada, tenha. Não pode ser superior a isto. Pode passar. Portanto, se a gente tem, obviamente, o desafio da pandemia, que já voltaremos em rodízio, né, especialmente no início das aulas, nós vamos funcionar, independente da fase, em até 35% dos nossos estudantes na rede estadual. Nós temos, pelo outro lado, algo que é muito importante, que é a criação do nosso plano de inovação e tecnologia. Isso vem de uma política que eu tive a oportunidade, governador, de estar lá no Ministério da Educação, criar a política de educação conectada, e um dos passos importantes é que cada um dos estados crie o seu plano de inovação, e São Paulo é o primeiro estado a ter criado seu plano de inovação, pensando no eixo que é a formação integral dos nossos estudantes, com a inclusão digital. Então, desde a base nacional até tudo que a gente faz com o estudante é importante, né? Lembrar que o Inova Educação, por exemplo, inclusive criou uma disciplina de tecnologia e inovação para todos os nossos alunos desde o 6º ano. Um segundo eixo é promover a formação. Não adianta ter tudo isso e não formarmos os nossos profissionais. O uso de recursos pedagógicos no eixo 3 é fundamental, ter o equilíbrio, tem que ter a formação, tem que ter o recurso e, obviamente, o eixo 4 é prover equipamentos para as nossas redes. Não adianta ele ter a formação, ter o recurso, o aplicativo e não ter o equipamento para utilizar a conectividade, a internet. E aqui, como um quinto eixo,
que a gente está trazendo é cada vez mais olhar para a inovação, é dar possibilidade para esse aluno que está sonhando dentro da escola. Nós estamos criando o Centro de Inovação da Educação Básica, já criamos o primeiro, vamos criar mais 14 durante o ano de 2021, espalhando não só na capital, mas também levando para o interior. Pode passar. Então, em 2020, um investimento importante, né, desde o fim de 2019 até agora, o final de 2020, nós investimos 700 milhões no PDD de 2020, pago no final / início de 2020, e agora, no final do ano, nós pagamos para as escolas mais 700 milhões. Esse dinheiro é o PDD regular, é para ele fazer a manutenção, as pequenas reformas. Nós já reformamos mais de 10 mil banheiros, por exemplo, com dinheiro do PDD, já foram comprados outros materiais. O investimento, o valor médio de investimento para uma escola é de R$ 95 mil de custeio e R$ 39 mil de investimento. Isso dá 1,4 bilhão já investidos em nossas escolas com o PDD regular. E o que a gente está falando aqui hoje é de mais recursos com a tecnologia. Pode passar? E esse aqui são os investimentos nos principais itens. Notebooks, né? São os notebooks que a gente tem, 200 mil são uma espécie de notebook para a sala de aula, onde o equipamento, vocês podem ver aqui à esquerda, ele é mais resistente. Se eu me permitir, governador, até vou chegar próximo aqui para apontar rapidamente. Nós temos aqui um notebook que ele é mais próprio para uso da sala de aula propriamente dito, onde o equipamento é mais resistente para quedas, por exemplo. Esse equipamento são 200 mil, são 69 mil de equipamentos deste daqui que vão servir alguns para a área administrativa e outros para a área pedagógica, inclusive compondo uma parte do Novotec, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento, 87 mil desktops comprados para a área administrativa e também a área pedagógica, e mais os tablets para kit acessibilidade, onde todos os nossos alunos de baixa visão, por exemplo, terão acesso a equipamento tecnológico para apoiar. Temos o kit robótica, nós temos a professora Débora Garofalo aqui, que é uma das grandes parceiras que nós temos na Secretaria, que é uma Teacher Prize, que trabalha com robótica a partir da sucata. Aqui tem inclusive alguns trabalhos do William, que foi aluno da Débora, que fez esse helicóptero. Estes materiais também são comprados, são 26 milhões de investimento nisso. E aqui atrás nós temos a televisão com pedestal, mais um kit que é composto por câmera, microfone e outros itens que terão em todas as nossas salas de aulas. 100% das salas de aula do Estado de São Paulo serão aplicados, governador, com esse equipamento, trazendo algo que nós não temos no Estado de São Paulo e nem mesmo no Brasil. Pode passar? Além deste investimento aqui, que é de 1,2 bilhão nos equipamentos, nós temos mais este investimento que é para aumentar a conectividade. Eu queria cumprimentar aqui e agradecer a presença do presidente da Prodesp, o André, que tem sido parceiro em todas as aquisições e todos os processos, um grande parceiro da Secretaria, que nós começamos, governador, com pouquíssimas escolas conectadas à fibra ótica. Hoje nós temos mais de 4.300 escolas no estado conectadas à fibra ótica já, e a meta é chegarmos a todas as escolas até o final de 2021, estamos naquelas agora que são as mais difíceis por uma questão de territorialidade, mas com o nosso contrato avançando. Isso traz uma qualidade altíssima. Por isso que ali no equipamento nós temos 65 mil kits de Wi-Fi para nossas escolas. Todas as nossas escolas terão um complemento ou um aumento do equipamento, né, porque muitas já têm, ou aquelas que não têm passarão a ter o Wi-Fi com a internet que está sendo melhorada. E além disso, o chip. Né, são 500 mil chips para os alunos que mais precisam e 250 mil chips para os colaboradores da educação que vão fazer trabalho de busca ativa e investimento pedagógico. A Escola de Música do Estado de São Paulo, Tom Jobim, gerida pela organização social Santa Marcelina Cultura, abriu inscrições visando o processo seletivo 2021 para ingresso de estudantes nos cursos de formação e especialização musical. A EMESP, que é a Escola de Música do Estado de São Paulo, está com vagas abertas, né, no processo seletivo. Então, você que é estudante de música, que quer se aperfeiçoar, esse é o momento. Entre no site, veja qual curso mais lhe agrada e faça a inscrição. E essa inscrição nesse ano é muito diferente, que ela é para a primeira fase somente em vídeo. Então, assim, você tem
pouco tempo para fazer esse vídeo, olhar lá qual o curso que você mais te interessa. Você não paga nada para fazer essa inscrição, como não paga nada também para estudar nessa escola incrível. Vem aqui estudar com a gente. A equipe do Corpo de Bombeiros resgatou um cachorro que havia caído em um poço artesiano de 6 metros de profundidade e estava se afogando no bairro de Copacabana, em Cruzeiro do Sul, interior do estado. Ao serem acionados, os bombeiros foram até o local e usaram técnicas de salvamento terrestre com tripé, roldanas e cabos. Deu uma olhadinha ao trabalho brilhante com um sucesso total da equipe de bombeiros. O local que ele estava lá era bem restrito, né, um local bem estreito, então havia a problemática, né, de me colocarem lá no local lá. E eu acabar escorregando, né? E até mesmo o cachorro com o deslocamento de ar que é produzido pela aeronave, né? Eu fui com uma mão com luva, a outra sem luva, né? Até mesmo para ele poder sentir o meu cheiro e tal, para fortalecer o vínculo entre eu e o animal. E aconteceu da melhor forma possível, né? Assim que eu cheguei, ele já estava bem suscetível à aproximação. Não se tem ao certo como o cachorro foi parar no meio de uma encosta tão íngreme. Existem algumas teorias, mas a mais aceita, né, e talvez pelos populares que estavam no local, seria que o cachorro ele estivesse num nível acima, né, porque ali é o Morro da Asa Delta, e ele teria rolado esse morro e teria tido a sorte, né, de parar no meio da encosta, porque a encosta ela tinha mais ou menos ali uns 60 metros de altura, e na metade da encosta ele deve ter ficado preso em algumas árvores e por ali ficou por mais de 24 horas latindo, né, chorando. Foi aí que os prédios em volta, as pessoas começaram a ouvir esses barulhos, né, esses latidos do cachorro e começaram a acionar o Corpo de Bombeiros, que foi até o local e verificou a necessidade, né, de um apoio especializado para auxiliá-los aí na retirada. A grande diferença dessa ocorrência é que em 15 anos de base foi inédito a gente fazer um salvamento de um animal. E através do guincho elétrico, esse equipamento já consagrado mundialmente nas operações aéreas de salvamento, a gente fez o acesso ao animal através do nosso tripulante de forma segura e rápida. Pelo menos 2 gorilas do zoológico de San Diego, na Califórnia, contraíram coronavírus. É o primeiro caso conhecido de transmissão natural a grandes primatas que foi anunciado às autoridades locais. Segundo o governador da Califórnia, Gavin Newsom, os 2 primatas começaram a tossir há 10 dias e, desde então, testaram positivo para a Covid-19, enquanto um terceiro está com sintomas. Acredita-se que os animais contraíram o vírus de um funcionário assintomático do zoológico. E nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. A pandemia destruiu famílias e deixou sérios problemas também para o governo federal, estaduais e municipais. Aqui em São Paulo, o orçamento para 2021 sofreu cortes e adaptações ao atual momento que o país vive. Numa entrevista ao jornal da Rede Alesp, o deputado Alex de Madureira, do PSD, falou sobre esse e outros assuntos. Foi um ano muito difícil para todos nós, 2020, e a gente espera que agora, 2021, seja um ano diferente, né? Essa é a nossa expectativa, acho que de todos nós, que temos a esperança de ter um ano melhor. É óbvio que o início do ano, e eu costumo dizer sempre isso, não é a questão de você sair do dia 31 para o dia 1º que as coisas mudam automaticamente, como um passe de mágica, né? Não é assim que acontece. Mas nós temos indicadores, principalmente da economia, e que nos meses de outubro, novembro, nós tivemos superávit nas contas e tivemos um aumento na arrecadação do Estado e
com essa perspectiva de que, fechando agora os dados de dezembro, que fecham geralmente agora entre 10 e 15 de janeiro, fecham os dados de dezembro, para que nós possamos ter ideia como que foi dezembro desse ano, de 2020, eu tenho certeza que foi melhor do que outubro e novembro, e que nós chegamos perto da meta estabelecida na LDO e no orçamento do ano passado, que foi executado em 2020. As nossas perspectivas para agora, mesmo nós tendo ainda o impacto negativo de tudo aquilo que ocorreu em 2020, mas uma boa perspectiva para esse ano, um ano que nós possamos ter um restabelecimento da economia comercial, um restabelecimento das contas públicas, um restabelecimento do emprego, da geração de renda, e com isso também o Estado possa fazer algum tipo de investimento que em 2020 não foi feito, principalmente nas áreas de infraestrutura, que acabam trazendo geração de emprego também lá na ponta, né? Então, quando nós tratamos das questões essenciais, como saúde, educação, segurança pública, você não gera emprego, você mantém a máquina funcionando, você mantém o Estado atendendo a população que paga os impostos. A geração de emprego vem dos investimentos que o Estado faz, né? O Estado acaba ajudando a economia comum a gerar empregos também. E essa é a perspectiva que nós temos também para o ano de 2021. Sem dúvida nenhuma, o Estado é um indutor, principalmente nesse momento, né, deputado, que a gente vive a pandemia. Agora, deputado, eu estava vendo aqui um projeto de lei 1141 de 2019, né? Porque quando a gente chega numa praça de pedágio, se você por acaso esqueceu, não tem dinheiro, é um problemão, né? E o senhor tem um projeto nesse sentido para pagamento por cartão de débito ou de crédito, é isso? Isso. Eu até, Jeremias, foi bom você falar sobre isso. Eu ando muito na estrada, eu viajo muito, a minha base eleitoral é em Piracicaba, mas eu acabo atendendo outras regiões também, como a região de Itapeva, também a região ali de São João da Boa Vista. Então, eu acabo viajando muito. Deixo essas viagens, é claro, para fazer nos dias que não tem sessão na Assembleia. Então, geralmente viajo de segunda, ou de quinta, ou de sexta-feira, ou até nos finais de semana. Por exemplo, hoje mesmo, acabei de chegar em São Paulo vindo de Piracicaba, né? Tive reuniões lá ontem, acabou ficando tarde e voltei hoje para São Paulo. Então, eu frequento muito as estradas do estado de São Paulo. E essa é uma boa referência para nós. Quando você compara as estradas do estado de São Paulo com outros estados, não existe comparação, né? Nós estamos, é como se fosse primeiro mundo, você andar nas estradas de São Paulo, e terceiro mundo, você andar em outros estados. Infelizmente, essa é uma realidade. Agora, como que se conquistou, como que chegou a isso no estado de São Paulo? Só se conseguiu através das concessões de pedágio. O Estado não teria condições de fazer nenhum tipo de investimento mais para esse tipo de infraestrutura, como as nossas estradas estaduais. Com isso, o volume de pessoas que trafegam por essas rodovias é muito grande. Você vê aqui a rodovia dos Bandeirantes, que é a que eu mais frequento, a Anhanguera, a Dom Pedro, a Castelo Branco, que eu ando muito também, são todas rodovias boas, mas que têm praças de pedágio e são muito frequentadas. Com isso, o que acontece? Já aconteceu comigo, de eu não ter o dinheiro ali na hora, eu esqueci que o carro que eu estava andando não tinha o sem parar, né? Que facilita muito também, é um pagamento eletrônico, e facilita muito a vida de quem usa o pedágio, quem anda nas estradas. Só que eu não tinha. Então eu cheguei no pedágio, parei, perguntei, falei, olha, vocês aceitam qualquer outro tipo de pagamento que não seja em dinheiro? A pessoa me disse, não, nós não aceitamos. O que eu posso fazer é, eu faço um documento aqui para você vai pagar no próximo pedágio. Você tem 24 ou 48 horas para pagar esse pedágio, senão isso vai virar uma infração, né, para você. E aí eu tive que pegar aquele papel e correr na próxima cidade, entrar na cidade, achar um caixa eletrônico, sacar o dinheiro para poder na próxima praça de pedágio fazer o pagamento. E também, através de outros pedidos, Jeremias e Julie, nasceu
é o pedido desse projeto, né? Então eu fiz esse projeto pensando realmente nesse problema que você acabou de dizer. E outra, hoje nós estamos em 2021, né? Nós estamos no século 21. Hoje todas as transações, ou a maioria das transações, são eletrônicas. Isso é um dado da Febraban, é um dado do Banco Central. Então, por que os pedágios não aceitam nenhum pagamento que não seja o pagamento em dinheiro, em cash ali, né? Por que não aceitaram o pagamento eletrônico, que inclusive hoje é muito rápido? Você paga com a aproximação do celular, você paga com a aproximação de um outro tipo de aplicativo, ou com a aproximação do próprio cartão. Então, hoje está tudo muito mais fácil. Então, esse projeto visa isso, facilitar o pagamento das taxas de pedágio. Deputado, também aproveitando, né, o senhor falando dos seus projetos de lei, também um outro projeto muito importante é sobre a proibição das farmácias e drogarias de exigirem, então, esse CPF do consumidor, justamente porque às vezes outras pessoas também podem ouvir, enfim. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a aplicação efetiva dele. Olha, a aplicação efetiva, ela vai depender ainda de algumas questões. Por exemplo, eu já conversei com o diretor do PROCON, o ex-deputado Fernando Capês, que inclusive nós vamos fazer algumas ações juntos agora no início de 2021, para principalmente colocar para todas as farmácias, as grandes redes principalmente, que são aquelas que solicitam o CPF para os usuários, para as pessoas que frequentam as farmácias, e para que seja explicado para cada uma. Eventualmente, nosso sentido não é de que as farmácias retirem qualquer tipo de benefício que elas dão ou promoções que elas fazem, não é esse o intuito, né? É só nós organizarmos realmente. Hoje é uma preocupação muito grande com a proteção de dados, né? Com dados de qualquer pessoa. Infelizmente, nós temos pessoas que atuam no crime ou no crime organizado e utilizam de dados de pessoas para fazer o mal. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que os dados dos usuários de farmácia, dos clientes de farmácia, sejam protegidos. E com isso, se explique para o usuário da farmácia o porquê que você está solicitando o CPF dele. Porque, infelizmente, nós temos casos de que pessoas reclamaram que tiveram seu CPF utilizado pelas redes de farmácia. Infelizmente, para casos até muito complicados, como planos de saúde tendo acesso ao prontuário do que as pessoas compram na farmácia. Então, isso é muito ruim. Antes da pessoa preencher qualquer cadastro num plano de saúde ou prestar qualquer esclarecimento sobre doenças pré-existentes ou algo assim, o plano de saúde já tinha essa informação do tipo de medicamento que a pessoa comprava na farmácia. Então, isso é muito ruim, né? O intuito desse projeto foi nós trazermos essa proteção de dados e é muito bom salientar que o projeto acabou andando um pouco junto com um projeto que foi aprovado no Congresso Nacional, a Lei de Proteção de Dados, né, que trata realmente, especificamente desse assunto também. É lógico que eu especifiquei muito nas farmácias, porque foi os pedidos que nós recebemos aqui. A maioria dos projetos de lei que eu apresento, eles nascem de um pedido da população, de um anseio da população. Então, essa foi o intuito. A forma de nós fazermos chegar agora que essa lei seja respeitada no Estado, uma vez que ela foi sancionada, é fazer com que os órgãos, principalmente o PROCON, que é um órgão de controle e que faz essa verificação, possa nos ajudar também na divulgação e cobrando também as redes de farmácia de que elas respeitem essa nova lei. Muito importante, viu, deputado, essa questão de estar atento à questão dos dados. Nós estamos aqui nesse momento em que, por exemplo, o WhatsApp anunciou que vai compartilhar dados com o Facebook, né, está em todas, estampado aí no noticiário, né? E essa questão da farmácia, eu mesmo já pude passar por isso. Parece que a orientação é muito específica, né? Você tem que dar o seu CPF, você tem que dar. E o assistente, ele fala, não, mas precisa. Fala, não, mas estou com pressa. E aí é importante estar muito atento a esse anseio popular, porque aí, você quer meus dados, mas para quê? Para oferecer qual tipo de desconto? Porque
Quanto mais informação, melhor. E ainda na área da saúde, deputado, o senhor é vice-presidente da Comissão de Saúde aqui da Casa. O que esperar nesse ano? Nós temos aí a vacinação. Como é que o parlamento pode trabalhar, não só na fiscalização, mas também na produção de legislação, para que, enfim, se otimize os recursos, né, que são escassos em todas as áreas, na saúde não é diferente. Olha, Jeremias, eu faço até uma crítica onde eu me incluo nela, né? Eu acho que a Comissão de Saúde, nesse período da pandemia, poderia ter funcionado muito melhor e muito mais efetivamente do que nós funcionamos. Aliás, nós não funcionamos durante a pandemia, né? Nós poderíamos ter reuniões extra-oficiais ou extraordinárias, de alguma forma, ou mesmo reunir os membros da Comissão de Saúde. Temos tido muito mais atitude, né, tomada. Eu acho que agora, em 2021, a comissão vai funcionar muito como um órgão fiscalizador, que é o papel do parlamento, né? Nós, como deputados, nós temos algumas prerrogativas, e uma delas, uma das que eu vejo com mais importância, é a fiscalização do Poder Executivo, a fiscalização do governo, né, do Executivo, né, do governo do Estado de São Paulo. Então, eu acho que vamos funcionar muito assim, fiscalizando, cobrando as ações do governo do Estado. Eu acho que o governo do Estado tomou ações corretas, fez hospital de campanha quando precisou, desativou quando tinha que desativar, está correndo atrás da questão da vacina, que eu acho que é o que vai trazer uma segurança para todos nós, quando nós vamos nos sentir seguros de poder sair de casa, de poder frequentar os lugares novamente. Eu acho que a única coisa que vai trazer essa segurança mesmo para a população vai ser a vacina, e a gente espera que isso ocorra o mais rápido possível, que seja uma vacina segura, que seja uma vacina eficaz e que traga essa segurança para todos nós. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a Comissão de Saúde terá uma atuação muito importante agora, lembrando que no mês de março nós temos eleição nas comissões, né, não só na Comissão de Saúde, mas também na mesa diretora da Assembleia, nas comissões vão ser designados novos membros e novos presidentes de cada comissão. Então, é muito importante que essas ações sejam realmente realizadas esse ano. Eu me coloco à disposição sempre, né, dos prefeitos, dos vereadores, para que faça acontecer dentro das questões de saúde com um bom trânsito que nós temos dentro da Secretaria de Saúde do Estado. Então, essa atuação na área de saúde não foi eu que escolhi, acabou que, por conta das demandas que nós sempre recebemos, eu acabei me envolvendo muito com as questões de saúde, algo que eu faço com muito carinho e com muita responsabilidade. Com toda certeza, deputado. Ainda nessa questão de saúde, a gente vê muito o impasse entre os governos com relação não só à vacinação, mas a última notícia que chega com relação a requisitar agulhas e seringas compradas aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Pensando nessa vacinação, que é o momento que todo mundo espera, né? E o senhor falou bem, né, da comissão como uma comissão em que se olhe para essas questões. Como é que o senhor imagina essa questão de vacinação aqui no estado de São Paulo? O quanto a comissão pode contribuir também nesse planejamento de vacina, em se olharem como estão acontecendo esses momentos de vacina em todo o estado? Olha, eu espero, né? A gente espera que realmente a informação que a gente tem é que se iniciaria um plano estadual de vacinação no dia 25 de janeiro, que é o dia do aniversário de São Paulo, da capital. Então, nós estamos nessa expectativa, né? Ontem tivemos os números apresentados, nós tivemos os números apresentados aí da eficácia da vacina. Eu acho que são números bem promissores e eu espero que durante esse mês de janeiro ainda se inicie, né, essa vacinação. Acho que, como eu disse na pergunta anterior, eu acho que vai trazer essa segurança para todos nós, só a vacina. Os índices da doença caindo, o número de internações diminuindo, o número, infelizmente,
de óbitos através da doença reduzidos e zerados. Eu acho que com a vacina nós vamos ter essa segurança, e eu espero que essa vacina seja a resolução desse problema, não só no estado de São Paulo, mas que seja em todo o Brasil, que seja em todo o mundo, e que nós possamos vencer essa pandemia, vencer esse momento difícil que todos nós estamos passando, que não afetou só a saúde, todos nós sabemos disso. Afetou o nosso dia a dia, afetou a nossa vida social, afetou a vida profissional de muita gente, a nossa vida profissional, afetou aquilo que nós conhecíamos como dia a dia. Hoje, todo mundo vai sair de casa, você tem um ritual, né? Pegou o álcool, pegou a máscara, para onde você vai, está aberto, não está, será que está funcionando, mudaram os horários, qual os protocolos de segurança nesse estabelecimento. Então, a nossa vida social mudou, o nosso dia a dia mudou. Então, a gente espera que, com a chegada da vacina, com o plano estadual, com o plano nacional de vacinação, traga essa segurança para todos nós. Deputado, momento de pandemia, para encerrar, eu queria que o senhor falasse, a gente sabe que o turismo agora infelizmente não dá para estar em toda a sua pujança, mas o planejamento é sempre importante. O senhor é autor de um projeto de lei que propõe que Mococa seja um município de interesse turístico. Queria que o senhor explicasse o que isso significa. Olha, os municípios de interesse turístico, eles têm alguns benefícios, vamos dizer, quando eles apresentam alguns projetos de forma de atrair o turismo, né? Mococa é uma cidade que tem essa vocação para o turismo. É claro que no estado de São Paulo como um todo, eu acho que ao longo dos anos se preocuparam muito com o desenvolvimento e esqueceram um pouco, não estou citando só o caso de Mococa, mas as administrações municipais esqueceram um pouco da vocação da sua cidade. Eu acho que isso está retornando muito, né, com o aquecimento do turismo local. Eu acho que hoje as pessoas não pensam só em viajar, né, para outros países ou para outros estados, mas querem ter opções dentro do seu estado ou na sua região para poderem viajar. E São Paulo é muito vocacionado para o turismo, nós temos belezas infinitas, nós temos belezas que são pouco exploradas, eu acho, seja no litoral, seja no interior, seja na região metropolitana de São Paulo. Nós temos lugares também que são frequentados e deveriam ser mais frequentados com relação ao turismo. Então, todos os municípios que me procuram com a intenção de se tornarem, né, municípios de interesse turístico ou de aquecerem o turismo na sua cidade ou na sua região, eu sou sempre favorável a isso. Trabalho muito também aqui para que nós coloquemos em prática um projeto grande do governo do Estado e da Secretaria de Turismo do Estado, pelo secretário Vinícius Lumer. O nosso, aqui em Itupeva, pertinho aqui de Campinas, pertinho de Jundiaí, está entre Campinas e Jundiaí. Nós temos ali onde tem o Hop Hari, onde tem ali o Outlet. Então, naquela região, é uma região vocacionadíssima para o turismo. Ali, para você ter uma ideia, Jeremias e Júlio, nós já tivemos procura de parques internacionais, como o parque da Disney, querendo vir montar unidades aqui no Brasil, na região de Itupeva, naquela região. E por incrível que pareça, ali é uma região que já tiveram um estudo sobre isso, ali tem algo em torno de 300 dias de sol por ano, né? Então, você imagina isso, você ter essa quantidade de dias ensolarados ali, não é à toa que o White Wild, que é um grande parque, uma multinacional, instalou o seu parque aquático ali. Então, ali é um lugar vocacionado para o turismo, está perto de aeroporto, está perto das principais rodovias, da Anhanguera, da Bandeirantes, e tem uma vocação grande para o turismo. Nesse projeto específico que eu apresentei para Mococa, a intenção é de que a cidade já tenha a sua vocação turística, mas possa colocar em prática essa vocação e possa atrair ali visitantes de outras cidades, de outros estados, para visitar Mococa e ver as belezas históricas da cidade.
No próximo dia 28 será comemorado o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Aqui em São Paulo, propostas aprovadas pela Lesp são usadas como exemplo de combate a essa prática em todo o mundo. De acordo com a Lei 14.946, aprovada em 2013, empresas flagradas usando mão de obra escrava terão sua inscrição no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, canceladas. Na prática, isso significa que os estabelecimentos ficarão impedidos de realizar transações formais e precisarão fechar suas portas. A população mundial ainda vive a insegurança diante da maior crise de saúde dos últimos séculos. No enfrentamento da pandemia, muitas pessoas têm se mostrado com problemas emocionais. Para enfrentar melhor a situação, o Jornal da Rede Alesp foi ouvir a psicóloga Ana Colete. Ela deu dicas valiosas que podem fazer grande diferença na sua vida. Precisamos todos estar muito atentos ao nosso comportamento, aos nossos sentimentos, às nossas atitudes, para que a gente possa fazer aí uma autoobservação e verificar quando já estamos muito persistentes em sintomas como irritabilidade, tristeza, choro profundo, a própria não aceitação da realidade, né? Tem muitas pessoas imersas aí num pessimismo, o que as leva a distanciar e a se vitimizar, a não conseguir vivenciar posições internas de recursos e enfrentamento dessa doença e de todos os prejuízos que ela trouxe para nós. Então, é muito importante que estejamos atentos a nós mesmos, aos nossos parceiros, aos nossos filhos, aos nossos pais e mães, porque todos nós estamos submetidos a uma carga emocional muito grande e precisamos nos unir aí para que possamos aumentar o nosso autoconhecimento e verificar que possuímos internamente ferramentas para lidar com toda a ansiedade, com a depressão, né? Quando precisarmos, a gente precisa também procurar os profissionais de saúde para buscar esse apoio. Então, é fundamental que a gente esteja aí nos observando nesse momento tão caótico que estamos enfrentando. Ana, você falou uma coisa agora que me chama a atenção, né? Nos observar. Sim. Ou seja, é óbvio que num momento tão difícil para a humanidade como esse, né? As pessoas passam por transformações, né? Às vezes até o primeiro indício é a mudança de humor, muitas vezes, né? Só que às vezes as pessoas se observam, mas as pessoas também têm receio de falar das suas dificuldades, né? E eu acho que esse não é o momento da pessoa guardar para si os problemas, o que ela está sentindo, mas sim se abrir, né? Não só com pessoas mais próximas, com amigos, com familiares, mas até mesmo procurar um profissional da área da saúde, procurar um psicólogo e contar o que ela vem observando nela mesmo e o quanto essas mudanças têm afetado o dia a dia dela, né? Sim, é exatamente isso, Fábio. Todos nós estamos passando por questões aí que nos suscitam essas transformações de humor, né? Que estamos mais próximos aí do medo, da ansiedade, com relação a perdas, né? Alguns de nós sofreram perdas aí muito importantes, outros tiveram perdas financeiras que consequentemente abalaram todas as suas famílias. Então, quanto mais a gente puder entrar em contato conosco mesmo, com as nossas expressões, a gente fazer esse manejo, a gestão das nossas emoções, a gente vai conseguir conhecer aquilo que está nos impedindo de ter uma vida mais harmônica e conhecer também essas ferramentas internas que estão em nós esperando a luz chegar, vamos dizer assim, né? Quando a gente está aí passando por problemas, a gente está vivenciando as nossas sombras, que são o desespero, a nossa incapacidade de lidar com as situações, que talvez isso esteja refletindo aí traumas muito antigos que carregamos, né, desde a nossa infância. Então é preciso que a gente estabeleça aí com pessoas, como você disse, de confiança e até mesmo, se for necessário, se a gente observar que só essas pessoas às vezes não estão dando aí um canal para que a gente possa, né, entrar em contato com as nossas questões de uma maneira mais objetiva, sem se afundar nas emoções, a gente precisa aí procurar um profissional de saúde para que a gente justamente possa fazer esse movimento de se olhar, né? A gente tem aí olhado para a economia,
saúde, para as pessoas que estão em dificuldades, mas o primeiro movimento que a gente precisa fazer é olhar para as nossas emoções, até porque muitos de nós somos a base da nossa família. Então, como é que a gente vai ser a base, o espelho para os nossos filhos, se nós não estamos manejando o nosso medo, a nossa ansiedade, a nossa tristeza? Então, é preciso que a gente esteja em equilíbrio, até para poder ser esse pilar aí da nossa sociedade que está precisando tanto nesse momento. Ana, hoje o Brasil ele tem 211 milhões de habitantes, segundo o IBGE, e desses 200 milhões de habitantes já foi comprovado que 15 milhões de pessoas sofrem de depressão. É o maior índice da América Latina. Minha pergunta para você seria o seguinte: qual que são os primeiros sinais que essas depressões elas causam nas pessoas e qual é o momento certo para procurar ajuda médica? Infelizmente, estamos aí com esse índice elevadíssimo e agora durante a pandemia, né, isso tende a se aumentar cada vez mais. Então, é preciso que a gente observe aí questões como, por exemplo, se você está passando por uma tristeza muito profunda, que ela não vai embora, que você sente ela ao longo do seu dia, né, ela já está chegando a te incapacitar, por exemplo, você não consegue mais fazer as suas atividades rotineiras, habituais, você tem agora, assim, sentido uma vontade de se isolar ainda mais. É claro que nós estamos diante de uma necessidade de um isolamento social físico, mas esse isolamento ele não precisa acontecer num nível emocional. Nós temos aí a ferramenta da internet para que a gente possa se conectar com as pessoas. Então, se você começa a notar que as pessoas já te incomodam, que elas geram em você alguma ansiedade, que você já tem uma incapacidade de lidar com elas, né? Já é hora de você começar a perceber e a procurar uma ajuda, porque quanto mais cedo a depressão ela for detectada, ela pode aí estar num estágio ainda mais leve, o que vai ser mais viável e mais fácil o tratamento. Se você conseguir se engajar nesse momento, né, isso pode chegar a não se agravar. Então, é importante que você verifique também se você já tem algum distúrbio físico, como, por exemplo, uma alteração de sono, ou dormindo mais, ou dormindo menos, comendo muito, ou, de repente, uma falta de apetite, uma desmotivação intensa, você não tem mais vontade de fazer nada, né? Então, assim, é fundamental você começar a observar também sintomas como irritabilidade, esse choro que vem e que você não consegue controlar. Se isso já estiver permanecendo em você por mais de 2 semanas, já é hora de você começar a se questionar se talvez não precise procurar um profissional da saúde para que você possa entender o que está acontecendo com você. E quanto mais cedo você atuar, melhor vai ser o seu retorno e a sua qualidade de vida. Ana, eu quero particularizar agora nos idosos, porque os idosos talvez sejam os que mais sofrem neste momento. Eles ligam a TV, o tempo todo está se dizendo que as pessoas com mais idade pertencem ao grupo de risco, são essas que precisam tomar ainda mais cuidado. Muitos desses idosos acabam ficando distantes de filhos, de netos. Então os filhos, os netos não podem ver os seus pais, muitas vezes, os seus avós, ainda recomenda que eles fiquem dentro de casa o tempo todo. Então, tratando-se de idosos especificamente, quais os cuidados precisa se ter para que esses idosos não fiquem com um quadro depressivo tão forte e tão rapidamente? Sim, a gente precisa redobrar os cuidados com relação aos idosos, porque realmente eles são um grupo mais vulnerável emocionalmente, né? Até mesmo devido a todas essas questões que você apontou, né? A solidão está batendo a porta deles, assim, de uma maneira muito profunda, e é necessário que a gente faça um plano de ação. Que plano de ação que seria esse? Primeiro, você teria que fazer um entendimento de que idoso nós estamos falando. Existem aí alguns tipos de idoso. Vamos tentar trazer 2 tipos mais específicos. Aqueles idosos que eram muito ativos, que ainda saíam muito, que tinham muitos amigos, iam para vários grupos, faziam aula disso, aula daquilo, e outros idosos que já tinham uma dificuldade maior, já estavam mais em casa, dependiam mais aí desse apoio da família, né? Então, são 2 grupos de idosos que a gente precisa ter planos de ações um pouco diferentes. Com relação a esses
vez mais ativos, como é que você pode pensar aí na sua casa de fazer esse preenchimento aí através da internet, do uso de ferramentas tecnológicas para auxiliá-lo a passar esse tempo com uma qualidade de vida maior. Então você pode trazer para ele muitos exercícios, né? Assim, questões que auxiliem ele no raciocínio cognitivo, porque na maioria dos idosos o que acontece, alguns já têm aí muita dificuldade de saber até que dia é, né? Porque eles já estão com o raciocínio bem conturbado e ficando em casa, isso acaba se perdendo com mais facilidade. Então você pode estimular através da internet, desse contato via telefone com ele, jogos, situações que façam, estimulem ele a fazer como se fosse um diário, por exemplo, em que ele tivesse a consciência do dia dele, né? Então, permanecer sempre em contato, a gente recomenda que pelo menos uma vez ao dia você entre em contato com esses idosos, se possível ao entardecer, que é um horário muito difícil para todos eles, né? Quando o sol se põe, a gente tem pesquisas científicas que tratam disso. Então, se você puder entrar em contato com ele, fazendo sempre aí um movimento de apoio no sentido de resgatá-lo, lembrando das memórias positivas que ele teve, de como ele conseguiu passar por momentos difíceis. Então você vai disponibilizando para ele, que às vezes nesse momento ele está tão já triste, sem condições de enxergar a si mesmo, que ele esquece de quantas dificuldades ele já passou e de quantos recursos internos possui nele. Então, se você ajudá-lo a lembrar, né, e a lembrar das vitórias que ele já passou, isso vai auxiliá-lo e vai desenvolver aí um processo da elevação da autoestima novamente, né? Então, fazer disso uma rotina, fazendo com ele esse movimento, você pode propor para ele, por exemplo, que ele trabalhe com fotos, você vai apresentando as fotos e vai montando com ele ali, relembrando de vários momentos positivos. O mais importante é que você estabeleça com ele essa rede de apoio para que ele se sinta pertencente à sociedade novamente, porque muitos deles estão se sentindo tão isolados que essa sensação de pertença está se delineando. Então, a gente precisa fortalecer isso para que ele consiga se manter num estado de espírito animado e com vontade e trazendo algum sentido para a vida. Ana, você acabou de falar, né, da depressão dos idosos. Durante esse momento de pandemia, teve algum aumento, o aumento de depressão em relação a diferentes procuras que você tinha antes dessa pandemia, do isolamento social, ou a estatística continua sendo a mesma? Não, infelizmente a gente teve um aumento, né, bastante significativo, não só de depressão, como de ansiedade também. Então a gente teve vários transtornos de ansiedade, como estresse pós-traumático, a síndrome do pânico, em crianças muito pequenas, infelizmente. É um dado muito triste, mas que a gente está lidando com ele, né? Várias crianças, assim, de 4 a 5 anos já estão apresentando a síndrome do pânico. Então a gente precisa estar muito atentos, né, a todas as pessoas que estão ao nosso redor, porque o sofrimento mental está muito significativo. E se ele é olhado com o tempo, a gente pode trabalhá-lo e ele não chega a se agravar. Se a pessoa consegue se comunicar, consegue ter um local para ser escutada, para aquele sentimento ser acolhido, isso pode ser transformado e não vai chegar naquele nível, né? Então a gente precisa fazer essa escuta, esse acolhimento com a máxima urgência possível. O maior atleta do século passado está novamente na telona. Um novo documentário original sobre o rei do futebol, Pelé, tem estreia prevista para dia 23 de fevereiro na plataforma de streaming Netflix. O filme vai mostrar o período em que um jogador de futebol até hoje a ganhar 3 Copas do Mundo passou de um jovem craque a herói nacional e mundial. E com uma imagem da Vossa Majestade do Futebol, TV em Revista pega a estrada. Você pode ver e rever essa e outras reportagens no nosso canal do YouTube. Até o nosso próximo programa. Tchau. Maior estádio do mundo, quer o maior jogador do mundo. O estádio quer Pelé.
ídolo, prodígio. O rei Pelé.